Boa tarde, meus irmãos. Quero levar mais uma palavra de Deus para a sua vida. Essa palavra vai falar um pouco sobre essa grande enganação que nós estamos vivendo e vendo atualmente dentro dessas igrejas, dentro desses testemunhos, onde as pessoas dizem: eu era ex-gay, eu era ex-prostituta, eu era ex-macumbeiro, era ex da quimbanda, ex-espírita, ex-católico. As pessoas não sabem o que falam, irmãos. As pessoas que falam isso para dizer que tiveram uma conversão com Cristo, vocês tenham certeza que são pessoas mentirosas. Porque aquele que está em Cristo, ele reconhece a natureza do pecado. E você ter uma religião por si só, é claro que é um pecado. Se você não obedece os mandamentos de Deus, é claro que é um pecado. Você precisa entender isso. Só que aquele que está em Cristo, ele consegue ser uma nova criatura. E ele consegue entender que apesar dele ter errado muito no passado, não era apenas a religião dele que atrapalhava a relação dele com Deus, e sim, muitas coisas. Muitas coisas. Então é inadmissível você ouvir um testemunho de alguém que se diz cristão, dizendo que é ex-gay, dizendo que é ex-ladrão, dizendo que é ex-macumbeiro, ex-alguma coisa. Hoje eu tive a oportunidade, irmãos. Por que eu estou pregando sobre isso? Porque hoje simplesmente uma pessoa, ela me removeu do grupo, desses grupos de WhatsApp. Por quê? Porque eu preguei o evangelho. O evangelho que eu prego é o Cristo crucificado. E ela veio com esse assunto para mim, de que eu era muito duro. Você é muito duro nas suas palavras. As suas palavras são bíblicas, mas você é muito grosso. E eu falei para ela: minha irmã, você não conhece 1 Coríntios, versículo 23, no capítulo 1? Porque a palavra de Deus ensina: no entanto, nós proclamamos a Cristo crucificado, que é motivo de escândalo para os judeus, ou seja, para quem está nas igrejas, e loucura para os gentios, ou seja, para quem perece no pecado e não conhece a palavra de Deus. Então, nessa passagem, nós conseguimos entender que a pregação que eu faço para você, ela vai surtir dois efeitos em você. Ou você vai se converter, porque você vai reconhecer que é a verdade, ou você vai interpretar isso como algo absurdo, ou seja, como escândalo. Porque o Cristo crucificado, ele é escândalo. A pregação contra o pecado é escândalo. Quando você denuncia as obras infrutíferas das trevas, Satanás se levanta contra você, questionando a sua obra. Porque, meu irmão, eu não sou ex-macumbeiro, eu não sou ex-homossexual, eu não sou. Mas eu tinha muitos pecados e fui perdoado pelos meus pecados. E é isso que eu quero que você entenda. Que aquele que está em Cristo, ele reconhece a natureza do pecado. Então ele não dá testemunho: ah, eu era macumbeiro, eu era homossexual, eu era bandido, ex-traficante, irmão. Acho que ex-traficante é melhor, né? Porque a pessoa, ela engana com esses falsos testemunhos. Isso é falso testemunho. Porque o que está em Cristo, não interessa se o cara não é traficante. Se ele está no pecado, ele é pecador e vai para o inferno. Você entendeu o que eu estou falando agora? Então vamos citar um exemplo para que você possa entender essa passagem. Cristo crucificado, ele é motivo de escândalo. Por quê? Porque nós denunciamos as obras das trevas, e quem está nas trevas sente a dor. A dor de quem? Da verdade. Só que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. A partir do momento que você começa a denunciar essas obras das trevas, Satanás se levanta contra você. Então eu não vou dizer para você assim: eu sou ex-homossexual. Ah, eu sou ex-bandido. Não, eu sou um ex-pecador. Claro que peco, erro. Todos nós tropeçamos em muitas coisas. A palavra de Deus ensina isso no livro de Tiago. Mas de fato eu não vivo mais pelas obras da carne. Eu não vivo mais por aquelas coisas que Deus falou que quem cometesse não herdaria o reino dos céus. Então, se você quer emitir um testemunho verdadeiro de Cristo, você tem que ler as obras da carne e você dizer: olha, realmente eu fazia isso e não faço mais. Então, as obras da carne, em Gálatas 5,19, está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação,
impureza, ou seja, safadeza, ficar falando besteira, ficar na sacanagem o dia inteiro aí, brincando na internet, procurando pessoa pra você falar imoralidade, fornicação, você ficar beijando todo mundo, ficar fazendo sexo com todo mundo, adultério, você que traz seu marido, você que traz sua esposa, traz sua namorada, você que traz seu namorado, você que é mentiroso, você que tá na mentira, você que se veste com sensualidade aqui, ó, lascívia, idolatria, você que coloca dinheiro à frente de Deus. Ah, eu não tenho tempo para obedecer a obra de Deus porque eu trabalho muito, preciso ganhar dinheiro. Você é um idólatra. A palavra de Deus ensina o oposto. Buscai, pois, primeiro o reino de Deus e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Feitiçaria. Ah, eu era da macumba, então pode entrar aí? Pode. Mas o que adianta você não ser feiticeiro e você ser um adúltero? Então perceba que não há diferença de pecado para Deus. Deus não instituiu medida de pecado. Tudo que Deus diz que é pecado e tem o mesmo valor, exceto a blasfêmia contra o Espírito Santo, que não tem perdão. Mas o resto, tudo tem perdão. Mas você precisa reconhecer que não é o fato de você ser ex-gay, ex-bandido, ex-traficante que vai fazer você ter uma relação com Jesus Cristo. O que faz você ter uma relação com Cristo não é o fato de você ter abandonado o tráfico, o homossexualismo. O que faz você ter uma relação nova com Cristo, para mostrar que você realmente está em Cristo, é você obedecer os mandamentos do Senhor. Isso está no livro de João. Qual é o critério para saber se estamos em Cristo? Está em João. Pode ler 1 João. Se obedecemos os seus mandamentos e guardamos a sua palavra. Então, se você guarda os mandamentos de Deus, obedece a palavra de Deus, praticando o evangelho, você que está arrependido dos pecados e não mais vive pelas obras da carne, você sim pode testemunhar que você é um ex-traficante, mas tem que dizer que você também fazia outros pecados. Eu fico vendo esses pastores usando esses slogans, né? Dizendo, venha pra cá, teremos um testemunho com a ex-travesti fulano de tal que se converteu para Jesus. Então não existe isso de se converteu para Jesus. Porque a palavra de Deus ensina que não somos nós que escolhemos a Ele, meu querido. É Ele que escolhe a gente. Ainda que você fale assim, ah, que absurdo. Está na palavra. Está na palavra de Deus. Não somos nós que escolhemos a Ele. Ele escolhe a nós. Então quando Ele percebe que você está querendo se arrepender dos seus pecados, que você está fazendo aquilo que você não quer, como diz Romanos 7, não pratico o bem que quero, mas pratico o mal que não quero. Ou seja, tem gente que está tentando se libertar. Romanos 7 ensina isso. Então essas pessoas Jesus percebe, porque Ele sonda corações, o Salmo 139 ensina isso, e Ele vai lá e te perdoa e te concede a misericórdia para que você seja uma nova criatura e possa viver a partir de agora pelas obras do Espírito, não pelas obras da carne. Então essa questão, olha, eu sou homossexual, olha, eu quero dar um testemunho, eu sou ex-homossexual. Aí vem lá, ô irmão, aí mano, eu sou ex-bandido, tá ligado, mano? Eu roubava geral aí, agora eu vim pra Jesus, mano. Pelo amor de Deus, gente. Isso é coisa de religioso morto, religioso mentiroso. Vamos lá, vamos continuar lendo a palavra? Então, quais são as obras que nós, quando somos novas criaturas, devemos testemunhar para as pessoas que nós abandonamos? Porque aquele que está em Cristo, ele não pode dizer que eu sou ex-gay, eu sou ex-traficante, eu sou ex-bandido, não. É um ex-pecador que andava pelas obras da carne, que ainda peca, ainda erra, mas não vive mais pela carne, sim pelo Espírito. Então a palavra de Deus também ensina no Apocalipse 21, quem vencer, a partir do versículo 7, quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, olha só, olha como a timidez é algo importante. As pessoas têm vergonha de falar de Jesus. As pessoas têm vergonha de anunciar o evangelho. Deus está falando que os tímidos não herdarão o reino do céu. Você repensa a sua vida, hein? Você que é cristão aí na sua casa, no seu travesseiro, deitadinho na sua cama. Você que chora lendo a palavra, mas nunca anunciou a palavra para ninguém. Os tímidos não herdarão o reino dos céus. Apocalipse 21, versículo 8. Não gostou? Vai lá discutir com Deus. Ou você melhora ou você vai para o inferno. Tá na palavra. Vamos lá. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos que se prostituem e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Meu amigo, lago que arde. Você já experimentou queimar o seu dedo numa chama de fogo? Uma chaminha pequena. Dói pra caramba, arde pra caramba. Agora você imagina um lago de fogo inteiro queimando você e você sentindo aquela dor no seu corpo todo.
Experimenta botar o dedinho só na frente de uma chama para você ver como dói. Dói muito, arde. Meu amigo, repensa a sua fé. Se Deus falou que tímido não herdará o reino dos céus, é porque não vai herdar. Se o incrédulo não vai herdar, é porque não vai herdar. Se o abominável, ou seja, aquele que pratica coisas ridículas, coisas que Deus detesta diante dos olhos dele, não vai entrar, é porque não vai entrar. Se você matou alguma pessoa, se você não se arrependeu, se você está pensando em matar alguém, você não vai entrar. Tira essa desgraça desse sentimento do seu coração em nome de Jesus. Os homicidas não entrarão no reino dos céus. Os que se prostituem também não. Você aí que está na prostituição, você que está na safadeza, na imoralidade, achando que isso aí é método de você ganhar a vida, porque a sociedade diz que é, Deus diz que não é. Arrependa-se dos seus pecados e seja como Raabe, que era uma prostituta, mas se converteu e foi salva. Então é bom que você pense na sua vida, hein? É muito bom que você pense na sua vida, hein? E aos feiticeiros. Feiticeiros não precisa nem falar, obra de macumbaria, feitiçaria. As pessoas que cometem essas obras, elas não herdarão o reino dos céus. Não herdarão o reino dos céus. Ah, mas eu abandonei a feitiçaria para honra e glória de Jesus. Mas aí eu te faço a pergunta, você está lendo a palavra? Está praticando a palavra? Você abandonou o pecado? Ah, não. Então você não é nova criatura. Não adianta você sair da macumba, meu amigo, se você continua sem ler a palavra e sem praticar o evangelho. Você prega o evangelho a cada criatura? Você se santifica? Você tem uma vida de oração? Quais são as suas obras para Deus? Porque aquele que está em Cristo, ele dá boas obras. Ele dá bons frutos. A videira verdadeira ensina isso, que Jesus é a videira verdadeira e Deus é o agricultor. Então, se você diz que está em Cristo, quais são as suas obras? Ou você é apenas mais um desses mortos que dizem que tem fé? Ah, eu tenho fé em Deus. Ah, eu tenho fé em Deus. E Deus dirá, mostre-me a tua fé, e eu te mostrarei as minhas obras, porque a obra sem fé é morta. Cadê a sua obra? E a fé sem obra também é morta. E ele vai falar, você que praticou aí, fez obras maravilhosas, cadê a tua fé? Ah, não, eu tive fé. Não, ter fé significa obedecer os mandamentos de Deus. Então nós temos que ter fé e obras, ou seja, seguir os mandamentos de Deus, nos santificar, porque sem santidade ninguém verá a face de Deus, Hebreus 12 ensina isso, 1 Pedro 1,16 também ensina, sejam santos como eu fui santo, como santo é o vosso Pai Celestial, então sejam santos, ou seja, transformem a sua mente continuamente através da palavra do Senhor, faça a vontade de Deus a cada dia, faça morrer tudo aquilo que Deus disse que quem cometer não vai herdar o reino dos céus. Então nós já lemos para você Gálatas capítulo 5, 19, lemos Apocalipse 21, 7 e 8, e eu quero ler para você também agora mais uma característica das pessoas que não herdarão o reino dos céus. Então a pessoa fica, eu sou ex-gay para honra e glória de Deus, eu estou aqui hoje na igreja dando meu testemunho. E aí você vê a pessoa não sabe nada da Bíblia, a pessoa não conhece nada da palavra, não pratica a palavra, a pessoa não faz nada para Deus, não sabe nada de Deus, continua no pecado, na mentira, na safadeza, na imoralidade, ou seja, em todas aquelas coisas que Deus disse que quem cometesse não herdaria o reino dos céus, mas pelo simples fato dele ter se libertado do homossexualismo, o cara acha que está salvo. Vocês conseguem entender como a coisa é muito complexa e como esses religiosos mentirosos, eles organizam temas para trazer confusão para a mente das pessoas e trazer a dúvida? Ah, mas ele era gay e abandonou o homossexualismo. Ok. Mas ele tem praticado a palavra do Senhor? Ah, não. Então vai para o inferno. Ah, mas nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela fé. Mas Jesus falou que aquele que tem fé, aquele que o ama deve andar como ele andou. Nós temos que ser guiados pelo Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele venha nos guiar conforme as Escrituras Sagradas, porque Eclesiastes 12 ensina. O resumo de tudo é obedecer à lei, e o Novo Testamento ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Ou seja, devemos obedecer a Cristo pela lei, porém com fé no Filho de Deus. Então fé e ações conduzem à salvação. Então continuando. Romanos 1. E semelhantemente, versículo 27, também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa pelo seu devido pecado. E como eles não se importaram, olha só como Deus é. Olha o que Deus é claro. Deus diz que o homossexual ele não se importou em ter um conhecimento de Deus. Versículo 28. Você que tem homossexual aí, ó. Você quer me processar? Me processa. Eu te processo de volta. Sabe por quê? Porque você vai estar me perseguindo.
Você vai estar me perseguindo. A minha religião é cristã. Eu fico recebendo aqui, ai, eu vou te processar porque você está denunciando o homossexualismo. Meu amigo, o meu processo eu levo direto pro Deus Altíssimo. Tu não vai chegar nem lá no seu tribunal para tentar me julgar. Por quê? Porque o Espírito Santo ensina que ainda que nós sejamos julgados, nós temos que nos ficar calados, porque o Espírito Santo falará por nós. A palavra de Deus ensina. Então quer me processar, me processa. Mas se você é homossexual, você vai pro inferno, meu amigo. Quer você queira, quer não, tá na palavra. Não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas dizendo a vontade de Deus. Então se você não gosta, você não gosta de Deus. E nisso se cumpre o que Deus está dizendo aqui, ó, no versículo 28. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, ou seja, são demônios, sendo murmuradores, olha só o versículo 30, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, ou seja, fofoqueiros, falam mal dos outros, são soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais e às mães, são nécios, ou seja, são pessoas sem fé, infiéis nos contratos, não cumprem com sua palavra, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Olha como Deus fala que o homossexual é. O homossexual é uma pessoa ruim, é uma pessoa com todas essas características dentro dela. Ah, mas o meu amigo é gay e é gente boa. A palavra de Deus está dizendo isso. Ou você acredita no que o seu amigo finge ser, porque por dentro o seu amigo homossexual é um homem deprimido, ou mulher, deprimido, triste, infeliz, porque ele não nasceu para isso, ela não nasceu para ser homossexual, está sem o Espírito Santo. O Espírito Santo está triste dentro dela, querendo que ela se arrependa dos pecados dela para que possa devolver a felicidade a essa pessoa. Essa pessoa faz questão de passar uma ilusão de que ela está feliz, porque ela está cheia de demônios dentro dela. Então a principal característica de quem está endemoniado é fingir que está feliz, mesmo estando vivendo uma vida de tristeza e profunda depressão. Está sempre rindo, mas por dentro está sempre chorando. Quando sai na rua, está sempre fingindo que está feliz, mas quando está em casa, está chorando porque está triste, porque não vê perspectiva para a vida. Então são demônios. Se você está ouvindo essa mensagem e isso está tocando no seu coração, eu quero que você entre em contato com a gente. Nosso WhatsApp é 021 981 71 966. Repetindo, 021 981 71 966. Continuando a mensagem. Então, irmãos, no versículo 32 ensina: os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte. Olha só como Deus diz que os juízos de Deus são dignos de morte. Quem não praticar as coisas que Deus quer e praticar o que Ele não quer vai morrer. Não somente as fazem, mas também consentem aos que fazem. Ou seja, você que é amigo de um gay, você que é amigo de um mentiroso, você que é amigo de quem pratica as obras abomináveis diante de Deus, não apenas o gay, mas o roubo, a safadeza, a imoralidade sexual, a soberba, a inveja, tudo isso, tudo é pecado. Aqui não existe esse negócio de, é porque ele é ex-gay. Não interessa se é ex-gay. Deus não instituiu medida de pecado. Jesus veio para curar o pecador. Se você é homossexual e está ouvindo essa mensagem e quer se arrepender, Deus te ama, Ele te perdoa. Porém, Ele te chama ao arrependimento e vai dizer para você: venha, meu querido, venha, minha querida, mas não peque mais. Assim como Ele fez com a samaritana. Então, continuando a mensagem. A palavra de Deus, ela ensina isso claramente. Então as pessoas ficam com essa mania de que eu sou ex-gay, eu sou ex-traficante, ex-bandido. E isso é uma grande mentira. Vamos ler mais algumas coisas que Deus abomina. Provérbios 6, 16 ao 19 ensina que 6 coisas aborrecem ao Senhor e uma 7ª a sua alma odeia: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa e quem profere mentiras e o que semeia contenda entre irmãos. Então perceba, Deus, se você é vamos trazer essa palavra à tua vida. Você que é uma pessoa soberba, Deus te odeia. Você que tem a língua mentirosa, Deus te odeia. Você que está querendo tramar alguma coisa para matar alguém, Deus te odeia. Você que trama projetos para roubar alguma coisa, para tentar vencer na vida em termos materiais, tentando se dar bem às custas do próximo, à custa de roubo, Deus te odeia. Você que não pode ver uma safadeza, uma oportunidade de pecado e você vai rapidamente, Deus te odeia. Você que tem mania de falar mal dos outros, Deus te odeia. Você que mente,
contando histórias sobre as pessoas, Deus te odeia. E o que semeia contenda, você que fica espalhando fofoca, Deus te abomina. Perceba como não se trata de ser ex-gay, não se trata de ser ex-traficante, não se trata de ser ex-bandido, ex-macumbeiro. Não tem nada a ver com isso. Obedecer a Deus significa abandonar todas essas coisas que Deus abomina. Então perceba quantas coisas são. Perceba que para servir a Deus é necessário uma mudança de personalidade muito grande. Muito grande. Ou seja, nós praticamente pregamos aquilo que é oposto ao que a sociedade vive. Por isso, Cristo é motivo de escândalo para os judeus e loucura para os gentios, como diz 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Então a palavra de Deus ela é muito clara em relação a essas coisas. Não adianta você dizer que você é ex-gay, que você é ex-isso, ex-aquilo, se você não pratica aquilo que Deus quer. Irmãos, era isso que eu tinha para dizer para vocês. Não se deixem iludir com essas pessoas. A palavra de Deus ensina que tudo isso é pecado e o verdadeiro de Deus, ele se arrepende dos seus pecados e é uma nova criatura. Nosso programa é o programa Fogo no Diabo. Estamos sempre aqui na missõesfm.net. Contamos com a participação de vocês. Adicione o nosso número no WhatsApp, receba nossas pregações, estudo bíblico e oração. 021 981 71 9616. Nós somos do Ministério Jesus Não Mente. Que Deus abençoe vocês e eu conto com cada um de vocês para receber os nossos estudos e as nossas pregações e passar adiante. Que Deus os abençoe em nome de Jesus.